Bem-vindo e bem-vinda ao Psique. Você quer que aquela pessoa implore por você, que te procure, te deseje, sinta sua falta, fique inquieta quando você não responde? Eu sei que sim. Todos nós queremos, em algum nível, sermos desejados, lembrados, procurados. Mas você sabe qual é o maior erro que praticamente todo mundo comete quando quer que alguém te procure? O erro é correr atrás, se mostrar demais, se doar antes de ser solicitado, estar presente antes de ser desejado. E é sobre isso que vamos falar hoje. A ciência invisível por trás do desejo humano. Como fazer com que o outro implore por você, não através de jogos ou manipulações baratas, mas através de um entendimento profundo da natureza do desejo, da mente humana e das relações. Hoje você não vai ouvir truques ou fórmulas mágicas. Vai ter acesso a um conteúdo profundo, baseado nos ensinamentos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud dedicou sua vida a entender os mecanismos ocultos que regem nossos desejos. Neste vídeo, você vai descobrir como funciona o desejo humano, segundo a psicanálise, como se posicionar de forma que a outra pessoa implore pela sua presença, movida por forças inconscientes, como usar de forma ética e consciente os ensinamentos freudianos para melhorar seus relacionamentos. Freud revolucionou a psicologia ao afirmar que a maior parte do nosso comportamento é determinada pelo inconsciente. É no inconsciente que habitam as pulsões, forças psíquicas que nos impulsionam a buscar satisfação. Por que isso importa? Porque quem vai te procurar, quem vai te desejar, não está tomando essa decisão de forma consciente. O desejo é um fenômeno inconsciente. Citação de Freud: o eu não é senhor em sua própria casa. Portanto, não adianta tentar convencer racionalmente alguém a gostar de você. Você precisa saber ativar os gatilhos inconscientes que criam desejo. Freud mostrou que o desejo nasce da falta e não da satisfação. Esse conceito é essencial. O desejo não surge quando tudo está presente, mas quando algo falta. O desejo é movido por uma sensação de ausência que queremos preencher. Por isso, a presença constante e total não gera desejo. Pelo contrário, o desejo só se mantém quando existe um certo grau de ausência. Quer que a pessoa te procure? Crie a falta. Freud já afirmava que o amor e o desejo são estruturados por essa ausência. Exemplo clínico. Nos casos analisados por Freud, ele percebeu que pacientes frequentemente desejavam pessoas ou situações indisponíveis, porque isso mantinha aceso o fogo do desejo. Segundo Freud, sempre buscamos, nos relacionamentos, reviver ou resolver as experiências afetivas da infância. Muitas vezes, escolhemos parceiros que, inconscientemente, evocam essas figuras primárias. Como isso se relaciona com a ideia de fazer a pessoa te procurar? Porque se você ativa no outro traços ou comportamentos que remetem às experiências afetivas inconscientes dele, a tendência é que ele sinta um desejo forte e quase irresistível. Não porque você é perfeito ou racionalmente adequado, mas porque você reacende fantasias inconscientes mal resolvidas. Freud identificou que somos guiados por uma compulsão à repetição. Tendemos a repetir padrões, mesmo que sejam prejudiciais. Buscamos, inconscientemente, reviver experiências passadas, tentando obter um desfecho diferente. Por isso, muitas vezes, as pessoas voltam para relações que as fazem sofrer. Se você, de alguma maneira, se conecta com esse padrão inconsciente, a pessoa vai sentir uma necessidade intensa de procurar. Isso não é racional.
É um mecanismo psíquico profundo. Exemplo clínico. Freud relatou casos em que pacientes insistiam em se relacionar com parceiros que reproduziam traços dos pais, mesmo que isso causasse dor. Freud destacou que o desejo humano está sempre orientado para aquilo que é incompleto, misterioso, enigmático. Se você quer ser desejado, não se revele totalmente. Deixe zonas de mistério, de ambiguidade, de imprevisibilidade. O que Freud chama de a coisa, das Ding, é esse objeto perdido, que nunca se alcança plenamente e que por isso mantém o desejo vivo. Se você se mostra totalmente disponível, previsível, acessível, o desejo esfria. O outro precisa perceber que há algo em você que nunca será completamente conquistado. Esse é o verdadeiro segredo freudiano. Manter-se sempre, em alguma medida, enigmático. Transferência e projeção. Como o outro coloca você no lugar de alguém? Freud desenvolveu o conceito de transferência. A tendência que temos de transferir emoções, desejos e expectativas de figuras passadas para pessoas presentes. Quando alguém sente uma atração ou obsessão por você, muitas vezes está, na verdade, revivendo afetos relacionados a figuras importantes de sua infância. Se você souber, mesmo que intuitivamente, ativar essas projeções, você se tornará um objeto de transferência e a pessoa te procurará com uma intensidade desproporcional e apaixonada. Exemplo, alguém que teve uma figura materna ou paterna ausente pode buscar inconscientemente pessoas que recriem essa ausência, na esperança de finalmente serem acolhidos. Se você ocupa esse lugar, despertará uma procura intensa e insistente. Resistência, frustração e fortalecimento do desejo. Freud identificou que, muitas vezes, o desejo é fortalecido pela resistência, ou seja, quanto mais difícil ou demorado for alcançar o objeto, maior a intensidade do desejo. Por isso, não entregue tudo de uma vez. Deixe que a pessoa sinta frustração e espera. Como disse Freud, em última instância, precisamos admitir que a frustração é um elemento constitutivo do desejo. Se você se mostra resistente, ainda que de forma sutil, está permitindo que o desejo cresça e se fortaleça. Narcisismo saudável. O investimento em si como forma de atração. Freud criou o conceito de narcisismo para explicar como investimos energia psíquica, inicialmente em nós mesmos, chamado de narcisismo primário, depois nos outros, chamado de narcisismo objetal. Mas ele também destacou que um narcisismo saudável torna a pessoa mais atraente. Quando você se valoriza, se cuida, se prioriza, passa ao outro a imagem de alguém inteiro que não depende dele para existir. Paradoxalmente, isso aumenta o desejo. Como Freud coloca, o narcisismo faz do sujeito um objeto de amor desejável. Resumindo, como aplicar tudo isso na sua vida? Ative a falta. Não esteja sempre disponível. Mantenha o mistério. Não se revele completamente. Permita o espaço para a repetição. Deixe que o outro volte por conta própria. Aceite a transferência. O desejo do outro não é sobre você, mas sobre as fantasias dele. Respeite a resistência. Não apresse o processo. O desejo cresce na frustração. Valorize-se, invista em si, desenvolva um narcisismo saudável. O desejo não nasce da presença, mas da falta. Quero começar com uma frase que, se você entender profundamente, já vai mudar completamente a sua maneira de se relacionar. O desejo é sempre o desejo do outro. Jacques Lacan, um dos maiores psicanalistas da história, dizia que o desejo não é espontâneo. Ele nasce a partir de um jogo, uma tensão, uma falta. Quando você está completamente disponível, quando você responde todas as mensagens em segundos,
Quando você se doa antes mesmo de ser solicitado, a sua presença, que deveria ser rara e desejada, se transforma em cotidiano, banalidade, tédio. O desejo morre. A ausência como motor do desejo. É na ausência que o desejo encontra espaço para respirar. Quando você não está ali, quando você não responde imediatamente, quando você faz falta, a mente do outro começa a te procurar. A reatância psicológica entra em ação. Esse termo foi cunhado por Jack Brem e significa o seguinte: quando percebemos que estamos perdendo a liberdade de escolher ou de acessar algo, sentimos uma tensão interna e um desejo maior por aquilo. Traduzindo, se você está sempre disponível, o outro não precisa te procurar. Se você se ausenta, cria espaço, valoriza o seu tempo. O outro começa a pensar, por que ele não respondeu ainda? Será que está ocupado? Será que perdeu o interesse? E é nesse momento que nasce o desejo. Não quando você insiste, mas quando você retira um pouco o acesso. A mente humana odeia o vazio. Nossa mente detesta lacunas. Quando alguém que gostamos se afasta ou demora a responder, entramos em um estado de inquietação. Começamos a criar histórias, suposições, hipóteses. E a nossa ligação com essa pessoa se intensifica. Isso acontece por causa do que na psicologia chamamos de dissonância cognitiva. Quando há um conflito entre o que queremos e o que percebemos, a nossa mente trabalha para resolver essa tensão. E frequentemente o caminho mais fácil é aumentar o desejo, a necessidade, a busca. O outro passa a implorar, a procurar, a querer entender. O paradoxo do afastamento. Você quer que alguém te procure? Então, não corra atrás. Esse é um paradoxo, mas é a mais pura verdade. As pessoas desejam aquilo que sentem que podem perder. As pessoas valorizam aquilo que sentem que não podem controlar completamente. O excesso de disponibilidade gera desprezo. A escassez estratégica gera valor. Mas cuidado, não confunda isso com jogos infantis de sumiço ou ghosting. Não se trata de desaparecer para provocar sofrimento, mas sim de não se entregar antes de ser solicitado, não se mostrar antes de ser desejado, manter sua autonomia emocional. A autonomia é a chave do desejo saudável. Quem mais atrai? Não. É quem está implorando amor. É quem está vivendo bem, pleno, independente. Quem tem uma vida interessante, cheia de projetos, paixões, metas, se torna automaticamente mais desejado. O outro percebe, essa pessoa não precisa de mim, ela escolhe estar comigo. E isso é poderosíssimo. Na psicologia das relações, chamamos isso de valor simbólico. O valor que você representa para o outro, que não depende apenas da sua presença física, mas da sua aura, da sua reputação, da sua independência. As raízes do desejo, Bowlby, Bauman, e a insegurança afetiva, John Bowlby, com a teoria do apego, mostrou como nossa relação com a ausência e a presença se formam desde a infância. Se você cresceu com vínculos inseguros, pode ter uma necessidade desesperada de presença, de resposta imediata, de confirmação. Mas esse comportamento afasta, não aproxima. E, como disse Zygmunt Bauman, vivemos hoje tempos de amor líquido, onde as relações são frágeis, fugazes e instantâneas. Num mundo assim, quem demonstra demasiada necessidade é visto como frágil, sufocante, e quem demonstra autonomia, espaço e poder é visto como desejável, livre, instigante. Não é jogo, é postura. Agora que você entende toda essa base psicológica, como aplicar isso? Valorize seu tempo. Responda quando quiser, não quando sentir medo de perder a pessoa. Não esteja sempre disponível. Sua vida não deve girar em torno de outra pessoa. Cuide da sua autonomia emocional. Fortaleça-se. Torne-se interessante para si mesmo. Crie espaços para o outro te procurar.
Não preencha todos os silêncios. Deixe lacunas. O desejo precisa desse espaço para florescer. Nunca corra atrás de quem não demonstra interesse real. Seu valor não está na insistência, mas na capacidade de ser desejado naturalmente. O erro fatal: confundir ausência com desprezo. A ausência não é desprezo, é respeito pelo próprio espaço e pelo do outro. Sumir completamente, bloquear, manipular são atitudes imaturas e destrutivas. Mas criar uma relação onde o outro sabe que você não está sempre à disposição é uma atitude madura, inteligente e poderosa. Agora você sabe. O desejo não é alimentado pela presença constante, mas pela falta estratégica. Quem corre atrás se desgasta, se anula, se torna previsível. Quem se posiciona, quem preserva sua autonomia, se torna irresistível. Não é sobre enviar mais mensagens, não é sobre fazer mais favores, não é sobre estar mais presente, é sobre ser mais você, mais autêntico, mais livre, mais valioso e deixar que o outro, sentindo a sua ausência, perceba que não quer ficar sem você. Esse é o poder do desejo, da falta e da autonomia. Se você gostou do conteúdo, peço que se inscreva no canal para nos apoiar. Nos vemos na próxima.